Devo estudá-la? A resposta é sim. Devo estudá-la para saber de onde eu vim, por que estou aqui, como devo proceder e para onde vou. A Bíblia tem as respostas para essas 4 grandes e básicas perguntas sobre a nossa existência. O universo no qual nos encontramos é imenso, e são muitas as perguntas que o ser humano tem sobre a sua existência. Por exemplo, de onde vim? A Bíblia diz, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Conforme o livro de Salmos, capítulo 90 e verso 2. Também, em Gênesis, capítulo 1 e verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. O escritor da Epístola de Hebreus, no capítulo 11, verso 3, diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Se Deus criou tudo, então surge a pergunta: de onde veio Deus? Salmos, capítulo 90, diz que Deus não veio de lugar nenhum, pois ele sempre, de eternidade a eternidade, foi e é Deus. Outros dizem coisas diferentes. Existia só a matéria. Isso aconteceu por acaso. Mas observe, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Que fé é mais razoável? Crer que o Deus eterno criou o universo, ou crer que a matéria se fez por si mesma e que o universo se formou por acaso? Desde que algo existe, algo sempre existiu, Deus ou a matéria. O que é mais razoável? Fé num Criador ou fé no acaso? Então a Bíblia é como uma lâmpada. Veja o que diz o salmista em Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Também a Bíblia é como um espelho. Como um espelho, porque aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Conforme a Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 23 a 25. A Bíblia também é como uma espada. Como uma espada, porque ela nos defende e também nos fere. Veja o que diz o escritor de Hebreus no capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Também, em Efésios capítulo 6, verso 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia serve para ferir a nossa consciência, a fim de sentirmos a necessidade de arrependimento do pecado. Sim, devo estudar a Bíblia para, nesta vida, conhecer o meu Criador, seguir o guia infalível,
transformar a minha vida. E na vida futura, salvar a minha alma, herdar a vida eterna e estar preparado para o juízo. Então, salvar a minha alma, esta é a primeira coisa a fazer. Veja o que Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1 e verso 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Segundo este versículo, a palavra de Deus é poderosa para salvar a alma. Jesus falou muitas vezes a seus discípulos, apontando-lhes a vida futura. Se eu estudar as palavras de Jesus na Bíblia, poderei salvar minha alma e herdar a vida eterna. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ainda no capítulo 8, verso 51, Jesus responde: Asseguro-lhes que se alguém obedecer às minhas palavras, jamais verá a morte. Veja que a vida eterna se encontra nas palavras de Jesus. Posso compreendê-la? Essa é a quarta pergunta comum em relação à Bíblia.